Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Lucilei Araújo, sou aqui de Capão Bonito, sou assistente social e hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre algo muito importante, que é a qualidade dos serviços, programas, projetos e benefícios ofertados a nós aqui do município através dos equipamentos CRAS, CREAS, que estão vinculados à secretaria ou, se você preferir, aos departamentos de assistência social. Nós estamos num momento importante onde todas as cidades do Brasil são convidadas a avaliar a qualidade desses serviços e nós iremos refletir, por meio deste vídeo, alguns conceitos que irão nos ajudar para que essa avaliação aconteça. Bem, todos os municípios são chamados a fazer esta avaliação por meio de um mecanismo chamado conferência. Conferência significa conferir, mas conferir o quê? Conferir a quantos anda, qual é o andamento da política pública de assistência social na sua cidade. Nós iremos lançar mão, utilizar esse mecanismo de conferir para olhar para a assistência social da cidade e verificar os serviços que o CRAS oferece, que a Secretaria de Assistência Social oferece a todos nós. Está bom? Precisa melhorar? Em que precisa melhorar? Essa é a nossa atividade de hoje, através dessa nossa reunião. Para tanto, nós temos um tema a ser discutido. Qual é o tema da Conferência Municipal deste ano, 2021? O tema da nossa conferência é Assistência Social, Direito do Povo e Dever do Estado, com financiamento público para enfrentar as desigualdades sociais e garantir proteção social. Comprido, não? É um pouco comprido o nosso tema, mas nós iremos, aos poucos, compreender o que significa esse direito do povo, dever do Estado, o que significa também este financiamento público e também, um pouco mais adiante, nós iremos ver como o Estado, entendendo prefeituras, governo estadual e governo federal, podem fazer para garantir que esta proteção social saia do papel, saia da lei, das leis que nós temos nos nossos países e garantam, de fato, benefício a nós que somos munícipes e que precisamos desses direitos. Preciso dizer também que, junto com o tema que acabamos de ter contato, nós temos uma série de outros subtemas que vão ajudar a aprofundar esse nosso tema. Os subtemas trazidos para o debate são cinco subtemas, e hoje nós iremos refletir, à luz do tema, esses subtemas que o governo federal, através do Conselho Nacional de Assistência Social, trouxe para nós, para a nossa discussão, tá bem? Entretanto, para esta reunião, nós iremos tratar brevemente do tema e, um pouco adiante, nós iremos escolher um dos 5 temas, ou melhor, um dos 5 subtemas para aprofundar, entendendo que nós estamos no momento de pré-conferência e que, num outro momento oportuno, nós iremos nos reunir e, desta forma, fazer a nossa conferência de assistência social. Então, vamos aprofundar um pouco mais o tema. Dessa perspectiva, nós temos que saber que a assistência social não é uma caridade, uma benemerência, ou algo que os governos, de forma geral, desenvolvem a nós como favores. Não é. Assistência social, de acordo com aquilo que está na Constituição Federal, que é uma lei do nosso país, assistência social, de acordo com aquilo que está na Lei Orgânica de Assistência Social, que é uma outra lei que surge após a Constituição Federal, que é de 1988. Ela é um direito, não é um favor, não é uma benemerência, tampouco
deve ser utilizada como um instrumento para angariar benefícios posteriores, tais como votos, tais como regalias políticas, como a gente percebe em alguns municípios do nosso estado, do nosso país. Então, tratar a assistência social como um direito nosso, enquanto cidadão, e dever do Estado é olhar para esses serviços, projetos, programas e benefícios que o CRAS oferece, que a assistência social através da secretaria, ou em alguns lugares que temos ali equipamentos também chamados de CREAS, Centro Especializados de Assistência Social, é olhar para esses serviços que são ofertados nesses espaços e pensar, poxa, não é um favor que eu estou recebendo do prefeito, ou do governador, ou do presidente, ou de quem quer que esteja ali me viabilizando esse direito. Não é um favor, é um direito e, portanto, eu tenho como garantia esse direito e ele deve acontecer de uma maneira qualitativa. Para que isso aconteça de maneira qualitativa, eu preciso que os governantes, de forma geral, façam um investimento nesta política pública, nesses serviços que são ofertados. Para tanto, é preciso que o governo federal, o governo estadual e também o governo municipal, através dos prefeitos, invistam recursos financeiros no desenvolvimento desses serviços, programas, projetos e na execução desses benefícios. Funciona mais ou menos assim. Quando para que eu tenha uma boa qualidade de vida, para que eu dê uma boa qualidade de vida à minha família, eu preciso do quê? Eu preciso de recurso financeiro, correto? Preciso de dinheiro para pagar, por exemplo, a compra do mês, eu preciso de dinheiro para comprar o vestuário, eu preciso de dinheiro para comprar e pagar as tarifas que a residência onde eu moro possui, tais como água, energia elétrica, internet. Nesta mesma lógica, desta mesma forma, são as políticas públicas, para que nós tenhamos a assistência social, os serviços, programas, projetos e benefícios que o compõem, de uma maneira qualitativa e vista como um direito, é necessário que os governantes, de forma geral, entendendo governo federal, estadual e municipal, invista recurso financeiro para o desenvolvimento desses trabalhos. Por isso o tema é direito do cidadão, dever do Estado, com financiamento público, para quê? Para enfrentar as desigualdades sociais e garantir proteção social. A terceira parte do tema que vai dizer das desigualdades sociais, das vulnerabilidades sociais. E de que forma essas vulnerabilidades sociais se manifestam em nossas vidas? Elas se manifestam por meio do desemprego, por meio da fome, da ausência de renda, e vai trazer às famílias brasileiras e também às nossas famílias aqui do município vulnerabilidades no âmbito do contexto familiar e também no âmbito da nossa vivência enquanto sociedade. Dentro dessa perspectiva, é preciso que o enfrentamento dessas vulnerabilidades possam ocorrer e ocorrer de uma maneira eficaz, eficiente, e nós tenhamos aí uma política pública de qualidade. O desemprego, o déficit habitacional, ou seja, a ausência de moradia, e quando não, a ausência de moradia de qualidade, a precarização das relações de trabalho, até mesmo vínculos trabalhistas muito frágeis, rotativos. Então, hoje a pessoa está empregada, amanhã ela já está desempregada, então não há vínculos fortalecidos de emprego. Nós entendemos também como vulnerabilidades que vão acarretar aí desigualdades sociais. A própria questão da fome, em que o Brasil
se insere também nesse contexto de pessoas que ainda hoje passam fome. E, por consequência, o aumento das violências ocasionam uma série de desigualdades sociais, e nesse campo de desigualdades, o Estado precisa, os governantes precisam operar, precisam vir e garantir que essas famílias que estão passando por essas vulnerabilidades, de fato, possam ter os seus direitos garantidos. E para a nossa realidade de hoje, nesta reunião, nós estamos discutindo com foco, com o olhar da assistência social. Nessa mesma linha de raciocínio, nós vamos aprofundar mais o debate à luz do eixo 3. Lembra que eu disse há pouco que nós temos 5 eixos temáticos vinculados ao eixo principal? Então, agora nós vamos afunilar um pouquinho mais, falando sobre o eixo 3, que é o eixo proposto para a nossa reflexão nesta reunião, e a partir da reflexão que nós fizemos sobre esse eixo 3, nós iremos, ao final da reflexão, propor algumas melhorias que devem acontecer para que a nossa assistência social, a assistência social do nosso município, possa avançar nos próximos anos, tá bem? O eixo 3 traz como tema o controle social, o lugar da sociedade no SUAS, que é o Sistema Único de Assistência Social, assim como nós temos o SUS, que é o Sistema Único de Saúde, nós temos aqui na assistência social um sistema chamado Sistema Único de Assistência Social. Então, voltando ao tema, o tema é o seguinte: controle social, o lugar da sociedade civil no SUAS e a importância da participação dos usuários. Esse eixo é um eixo temático que vai dizer, especialmente para nós, que nós precisamos, entre outras coisas, participar. Participar dos debates, como nós estamos fazendo aqui nesta reunião de hoje, participar nos momentos em que nós estivemos buscando os serviços, os programas, os projetos e benefícios lá no CRAS, lá na assistência social, lá na secretaria, participar em todos os aspectos, lá no CRAS, lá na secretaria, participar em todos os aspectos, para que nós também possamos dizer as nossas opiniões, dizer o que nós precisamos, o que nós gostaríamos que acontecesse voltado aí para a assistência social. Então, o eixo temático número 3, ao tratar do controle social, ao tratar da participação social, ele quer dizer a todos nós que não basta apenas esperar, é preciso também fazer a nossa parte, e a nossa parte nós iremos fazer participando das ações, participando dos momentos, como nós estamos fazendo no dia de hoje. Então, alguns espaços são espaços de participação por excelência. E a sociedade civil, e eu quero dizer um pouquinho sobre sociedade civil. Sociedade civil somos todos nós que somos chamados à participação, e essa participação é para o bem coletivo. Eu participo não é visando o meu bem-estar apenas. Eu participo visando a melhoria da minha vida, mas também a melhoria de vida, ou da qualidade de vida da minha comunidade, dos moradores do meu bairro, dos moradores da minha rua e, de uma forma mais ampla, dos moradores da minha cidade. Então, participação social realizada pela sociedade civil organizada é isso, é participar com um olhar para a comunidade como um todo e não com um olhar apenas para a minha demanda, para a minha questão aí dentro daquilo que eu preciso, ok? E os locais de participação por excelência que nós temos no Sistema Único de Assistência Social, ou seja, na assistência social, são os conselhos municipais. Aí nós temos Conselho Municipal de Assistência Social, nós temos Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente,
nós temos, se não temos, deveríamos ter Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa, Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência, Conselho Municipal dos Direitos da Mulher. Então, toda a política, todo o segmento da sociedade possui um conselho específico. E esses conselhos são os espaços por excelência onde a população é chamada a participar e emitir as suas opiniões e dar as suas contribuições. Mas não é para ir lá apenas para criticar, para falar mal dos serviços, para falar mal do prefeito, para falar mal do vereador, né? Não é isso. Participar não é isso. Participar é ir, apontar o problema e ajudar na criação de uma solução para este problema. E um outro espaço que ajuda, que contribui para a nossa participação social, dentro ali do quesito controle social, que é o que o eixo 3 traz para nós refletirmos, são as conferências municipais. E se você prestar atenção, nós estamos hoje numa reunião, também motivada pela realização da conferência que acontecerá no nosso município no mês agora de agosto, e nós não estamos fazendo nada mais, nada menos, nesta reunião de hoje, que participando, criando propostas, colocando no papel as nossas ideias, para que no dia da conferência nós possamos contribuir com o debate e assim trazer as melhorias que esta política pública precisa. Então, para ajudar um pouquinho mais nessa nossa reflexão, eu vou trazer aqui um grupo de perguntas e, uma vez respondendo essas perguntas, nós estaremos ali com subsídios, ou seja, com condições para a criação de algumas propostas. Se nós criarmos ali uma ou duas propostas por cada uma das perguntas que eu fizer agora, através das respostas delas, nós já estaremos com o nosso objetivo, com o objetivo desta reunião cumprido. Então, vamos às perguntas. Primeira perguntinha que está vinculado ao eixo 3, controle social, participação, é a seguinte: quais os caminhos para se estimular e ampliar a participação dos usuários em fóruns, que é um outro espaço de participação, conselhos e outros espaços de participação popular e do exercício do controle social? Então, as conferências é um espaço de participação social. Esse espaço que nós estamos utilizando hoje, que é uma preparação para a conferência de logo mais. Os conselhos são espaços de participação social. Os fóruns de trabalhadores, que são grupos de trabalhadores que se reúnem mensal, bimestral, semestral, são espaços de participação, certo? Quais os caminhos que nós precisamos seguir para estimular a participação dentro desses espaços que nós acabamos de enumerar? Passamos aí por 3 deles. Responda essa pergunta, nós teremos condições de formular uma proposta de melhoria dentro deste eixo. Uma outra pergunta é: quais os grandes obstáculos, as grandes dificuldades para o exercício do controle social em uma perspectiva, ou seja, visando a defesa e a garantia de direitos? Existem esses obstáculos? Existem essas dificuldades? Quais são eles? Uma vez que nós o identificarmos, nós iremos pensar numa condição para a superação desses obstáculos e teremos aí algumas propostas de melhorias criadas a partir da superação desses obstáculos. Outra pergunta: como os CRAS, os CREAS, que são os Centros de Referências Especializados de Assistência Social, que alguns municípios possuem, outros não, aqueles que não possuem, o serviço acontece dentro da própria Secretaria de Assistência Social, como os CRAS, os CREAS, os serviços para a população em situação de rua,
e as entidades socioassistenciais. Aí você pensa em todos aqueles serviços que não são da prefeitura, mas que executam serviços de assistência social. Podem contribuir para a consolidação de um modelo, de um paradigma de gestão democrática e participativa. Então, retomando a pergunta, como os CRAS, CREAS e as entidades socioassistenciais podem contribuir para a consolidação de um modelo, ou seja, de um paradigma, de um modelo de serviço de gestão democrática e participativa. Como os gestores, de forma geral, podem propiciar esses espaços e garantir que a população usuária, especialmente a população usuária dos serviços, possam participar. Outra questão que se coloca, ainda no eixo 3, é quais as estratégias podem ser ofertadas para garantir a participação qualificada dos usuários nos conselhos. Eu enumerei há pouco, listei há pouco, os conselhos que existem ou deveriam existir nos municípios. Então, se esses conselhos existem, como que nós podemos fazer, enquanto trabalhadores do SUAS, trabalhadores da assistência social, enquanto gestores da assistência social, como nós podemos fazer para ter a participação, mas não é uma participação de qualquer jeito, é uma participação qualificada, com qualidade, dentro desses conselhos. Respondendo essa pergunta, teremos com certeza algumas outras propostas para melhorar esses conselhos e, quando não, para fazer com que esses conselhos atuem de forma eficaz e atinjam os seus objetivos. Uma outra questão, dentro do eixo 3, como sensibilizar e estimular a participação dos usuários no controle social do Sistema Único de Assistência Social. Porque é certo que, de um lado da corda, em algumas vezes, nós que somos do Sistema Único de Assistência Social, nós não viabilizamos, nós não criamos os espaços de participação, correto? Entretanto, do outro lado desta corda, existem situações em que os espaços estão ali constituídos, como os fóruns, os conselhos, a própria conferência de assistência social. Então, os espaços existem, mas a população em geral, e em especial os usuários da assistência social, que acessam os serviços do CRAS, da assistência social como um todo, não querem participar. Então, nós precisamos buscar uma forma de superar isso e dizer como nós podemos fazer para que essa participação aconteça e aconteça de forma qualificada. Avançando ainda mais no tema, lembrando que nós estamos trabalhando à luz do eixo 3, nós temos uma outra questão a ser respondida, que vai dizer o seguinte: que estratégias devem ser utilizadas para garantir a participação dos trabalhadores nos conselhos? É certo que nós temos os conselhos, mas por vezes essa participação não acontece. Então, da mesma forma que os trabalhadores precisam participar, os usuários, entendendo, as famílias que recebem os serviços também precisam participar, e assim estaremos construindo um sistema único mais eficaz, um sistema único que de fato atinja e que vá de encontro com as necessidades das famílias e, dessa forma, melhorando a qualidade de vida daqueles e daquelas que buscam pela assistência social diariamente nos seus municípios. Essas são as perguntas que nós temos para o debate. Uma vez que nós respondermos essas perguntas, nós teremos condições de elaborar as propostas e, certamente, no dia da conferência, essas propostas irão aparecer para que nós possamos melhorar o texto ou melhorar essas propostas que vieram das reuniões que estamos realizando, e assim teremos condições de dizer ao governo municipal, ao governo estadual e também ao governo da nossa federação, ao nosso presidente, como eles devem proceder para que nós tenhamos uma participação eficaz dentro da assistência social, dentro do Sistema Único de Assistência Social. Essas são as contribuições.
Ótimo trabalho ao grupo e nos vemos no dia da nossa conferência. Um abraço.